Olá pessoal, então hoje iremos falar sobre cosmologia, tá? Fazer uma pequena introdução sobre cosmologia e apresentar alguns panoramas a respeito desse assunto. Então, quando a gente fala de cosmologia, a gente está falando de criação. Quando a gente fala de criação, a gente fala de evolução. Por mais que trabalhemos no meio espiritual com alegorias, né, com a Bíblia, trabalhamos com outros textos ditos sagrados, trabalhamos com fundamentos, trabalhamos com dizeres que foram passados de boca a ouvido, né? A gente tem que ter um pezinho na ciência, um pezinho na consciência, na realidade. E para explicar um pouco da cosmologia, eu vou falar um pouco, vou tentar abordar aqui a questão científica, tá? Da evolução. Nós temos seres que só podem viver dentro da água, tá? E Deus seria como se fosse a água, né? Que abarca os peixes. Então você não pode sair dessa água, ou seja, você não pode sair desses mandamentos. Você não pode pecar, você não pode errar. E é a partir daí que eu quero iniciar essa questão cosmológica. Quando a gente fala de cosmologia, a gente está falando de criação e ao mesmo tempo de evolução. Então existe uma evolução, né? Criação, nenhuma criação é justa e perfeita, né? Por incrível que pareça, toda criação ela tem um mandamento, ela tem uma proposta, ela tem uma vivência. E toda vivência, todos sabem aqui, né? Eu não sei vocês, mas pelo menos eu, né? Eu vou aprendendo a cada dia uma coisa nova, vou tendo experiências novas. E assim a gente pode chamar isso de evolução. Evolução não é estar melhor, evolução é compreensão. Então a gente compreende mais a coisa e a gente acaba saindo de situações, entrando em outras situações, mas a gente consegue se livrar de determinadas situações ao decorrer do período. E da mesma forma acontece na ciência, acontece na evolução, né? Darwin falava sobre isso. Então existem animais que só podem viver debaixo d'água, que respiram debaixo d'água, digamos assim. Tem animais que vivem debaixo d'água, mas respiram o ar que a gente respira, né? Por exemplo, as baleias. As baleias são mamíferos, né? Aí a gente aprende, acho que na quinta ou sexta série, que as baleias são mamíferos, mas e a gente aprende que, na verdade, todos os mamíferos têm pelos. E golfinhos também e outras espécies semelhantes, a gente não, nitidamente a gente acaba não percebendo os pelos desses, né? Mas na verdade, às vezes eles nascem com os pelos, com bigodes, né? Alguns golfinhos nascem com bigodes e as baleias elas têm um pouquinho de pelo ainda em cima do orifício pelo qual elas respiram, né? Que elas sobem à superfície e respiram. Então, dessa forma, a gente acaba entendendo. Isso é ciência. A ciência é fantástica porque a ciência acaba nos mostrando isso. E a gente tem outros animais também. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem, pelo menos na língua portuguesa, a gente tem a definição de cágado, tartaruga e jabuti, né? A tartaruga vive na água, apenas na água, né? Às vezes ela sai para desovar próximo à praia. O cágado, ele vive na água e na terra, já o jabuti vive só na terra, né? Apesar de ter um bom flerte com a água. Mas é assim que a gente vai entendendo essas questões. O jacaré também, o jacaré vive na água, mas ele precisa respirar também, ele tem os orifícios nasais pelos quais ele consegue respirar, né? E ele deve, portanto, respirar fora d'água. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente pensa em demiurgo, a gente pensa em Deus, a gente está pensando numa condição, como se você fosse,
as pessoas que nascem no meio judaico-cristão assim e estão imersas na questão dos mandamentos e tudo, a questão religiosa mesmo, a questão privativa da religião, elas acabam se sentindo um peixe dependendo da água sempre. Então elas não podem sair da água. E como a gente sai dessa água? Como a gente sai da prisão do judaísmo, do cristianismo, do islamismo? A gente sai simplesmente a partir de uma experiência evolutiva. Então essa experiência evolutiva, alegoricamente estou falando aqui, mas que na ciência a gente vai encontrar com a evolução das espécies, né? Porque todos nós viemos da água, das águas, na verdade, né? O útero materno é composto de água, a placenta é composta de água, e os animais também. A gente vai observar com Darwin que nós viemos das águas, né? Nós éramos animais, seres que viviam num contexto aquático. Então, na vida é assim também que funciona. Então nós temos uma progressão. Então a pessoa que quer sair do cristianismo, do judaísmo, das prisões religiosas, elas precisam e necessitam de um processo evolutivo. E essa evolução não é um melhorar, porque mesmo saindo das águas, né, como Moisés é o saído das águas, né? Moisés foi retirado das águas. Então, quando a gente entende essa questão de Moisés, por exemplo, a gente entende o que é sair das águas. Sair das águas é sair do aprisionamento. Você sai do aprisionamento. Então, você é tirado das águas. Você é tirado das águas e, a partir dali, você necessita de um período de adaptação. Esse período de adaptação, ele, no plano alegórico espiritual, ele vai corresponder justamente ao período no qual a pessoa ela está como um neófita e adentrando na senda iniciática e se tornando aprendiz, né? Posteriormente companheiro e por aí fica, né? Porque, bom, em outro momento eu vou falar aqui sobre a maçonaria, sobre os 3 graus da maçonaria, os 3 principais graus, né? Que são os únicos, o resto é tudo grau filosófico, mas a questão principal é assim: quando a gente sai, né, de uma bolha de realidade, a gente também entra em outra bolha. Ou seja, os animais que saíram das águas, eles também vão entrar numa outra bolha, que é o ar. O ar é uma bolha, o ar é como se fosse um mar, né? Muita gente não pensa nisso, mas estamos tendo agora queimadas no norte do Brasil que estão afetando completamente o sul aqui. Estão afetando o que? As águas de cima, o ar, né? E aí tem as águas de baixo, que é o mar. Então, temos sempre uma adaptação. E essa adaptação não quer dizer que a pessoa ela vai estar melhor ou que esse lugar para onde ela vai, por exemplo, os anfíbios, né, ou a própria criação humana, falando do ponto de vista físico, vá propiciar que a pessoa ela seja mais evoluída do que um peixe, né? Um ser humano não é mais evoluído que um peixe, apenas são arquétipos diferentes. Então, quando a gente fala de sair de uma bolha, a gente pode dizer que estamos entrando em outra bolha. E ao entrar em outra bolha, nós devemos ter a consciência, a realidade de que nós não devemos trazer aquela bolha para a nova bolha. E o arquétipo humano ele vive nisso, né? As pessoas às vezes saem, né, de uma relação, saem de várias relações, ou seja, várias bolhas, e trazem essa bolha para uma nova relação, ou seja, introduzindo uma bolha dentro de outra bolha. E é por isso que as relações não funcionam, é por isso que o convívio humano se torna cada vez mais difícil. Então, a questão cosmológica, nessa primeira parte que eu quero introduzir, né, a respeito disso, ela trata disso, né? Tenhamos consciência, na verdade, de que as bolhas que foram criadas anteriormente estão no passado, né? Nós não precisamos, a partir dessa bolha, trazer as nossas experiências e implantá-las como uma bolha dentro de outra bolha.
Se um dia a gente foi peixe, tá? Hoje em dia a gente é jacaré, hoje em dia a gente é baleia, né? Hoje em dia a gente é golfinho, ou hoje em dia a gente é já um quadrúpede, né? Um bípede. Então é dessa forma que nós vamos entendendo a nós mesmos e entendendo sobretudo a cosmologia. Muito obrigado, pessoal, espero que tenham gostado. Vai ter a segunda parte ainda desse vídeo e até mais. Ave Lucifer!